Ao longo da semana nós tivemos a troca do comando da OTAN. Stoltenberg sai após 10 anos no cargo máximo da OTAN para a entrada de Mark Rutte, que inclusive já viajou para a Ucrânia e se encontrou com Zelensky e reiterou o apoio da OTAN para a Ucrânia vencer a guerra. É esta aí a postura da OTAN. Agora, o que chamou muito a atenção são as entrevistas, no caso a entrevista de Stoltenberg, no caso o ex-secretário-geral aí da OTAN, dizendo duas coisas que são marcantes. A primeira é de que a OTAN deveria ter fornecido armas para a Ucrânia antes. Então, na avaliação de Stoltenberg, a OTAN demorou para fornecer armamentos para a Ucrânia, tá certo? O que nós assistimos ao longo do tempo foi o Zelensky viajando para diversos lugares, diversos países, tentando fazer uma diplomacia de apoio, buscando apoio militar, econômico para a Ucrânia lutar a guerra contra a Rússia, tá certo? E em alguns momentos o Zelensky disse que a OTAN demorava a enviar os recursos que prometia, e mais ainda, muitas vezes a promessa do recurso existia na mídia para as relações públicas, digamos assim, porém, de fato, essa ajuda não vinha, tá ok? Ou não vinha da maneira como a Ucrânia esperava. E aí agora nós temos essa declaração do Stoltenberg chamando a atenção de que não, nós deveríamos ter dado apoio para a Ucrânia antes e assim por diante. Então fica lá a discussão para lá. A Ucrânia, ainda que recebe apoio da OTAN, recebe um apoio que vem em doses pequenas no entendimento da Ucrânia, e o Stoltenberg vai um pouco nessa linha. A entrevista dele ainda acaba afirmando que a Ucrânia poderia fazer parte da OTAN mesmo não dominando plenamente o seu território. Ou seja, será que haveria um acordo, ou haverá um acordo entre Rússia e Ucrânia e a Ucrânia fará parte da OTAN, mesmo que não com o seu território pleno, digamos assim, com as províncias lá de Luhansk, Donetsk e assim por diante? Fica no ar, então, a dúvida sobre estes assuntos que nós iremos falar no dia de hoje, 5 de outubro de 2024. Mas antes, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo. Eu reitero aí a respeito do nosso material de estudos, tudo bem? Nós temos o nosso e-book, um guia de estudos que certamente pode ajudar você a entender tudo que ocorre no cenário da política internacional. O link está na descrição do nosso vídeo. Adquira o material, tá certo? Então vamos avançando aqui. Dia 5 de outubro, as declarações de Stoltenberg, o ataque da Ucrânia em Belgorod, tá? Nós temos a Ucrânia fazendo ataque em Belgorod. É curioso, a Rússia afirma que faz o abatimento ali dos drones ucranianos e eles atingem alvos, não é? E atingem os alvos justamente que pretendia, né? Enfim, há um pouco dessa ironia no destino. E aí o avanço russo importante na região de Vovchansk, no extremo norte ali da região de Kharkiv, tá? Então, aparece aqui às vezes no canal algumas pessoas querendo me insultar, xingar, não, mas quem está avançando na guerra? A Rússia tem avançado, isso é um fato inquestionável, né? A Ucrânia não tem conseguido retomar espaços geográficos dentro da Ucrânia, tudo bem? Recentemente, nessa semana inclusive, nós tivemos a consolidação da Rússia sobre o território de Vuhledar, não é? Em Donetsk, por exemplo. E a pressão que a Rússia faz na mesma região aí que a gente acaba de mencionar o território, certo? De Vovchansk, ou mesmo ainda na própria Kharkiv no norte, as pressões que a Rússia tenta fazer e faz, ok? Tenta avançar e faz pressões militares na região que fica a oeste de Vovchansk, ali, Rybok, por exemplo. Então nós temos sim a Rússia empreendendo um esforço militar para avançar dentro do território da Ucrânia, tá certo? E tem avançado. Talvez não na velocidade que pretendia no primeiro momento. Hoje a Rússia faz uma espécie de guerra de atrito, ok? Guerra de trincheira, e não uma guerra de avanço, uma guerra no estilo Blitzkrieg, como foi ali no início da guerra. No primeiro momento da guerra, na primeira fase, a Rússia fez um avanço bastante significativo dentro do território ucraniano, chegando inclusive pela região norte, quase ao território de Kiev, né? Então,
depois da contraofensiva ucraniana, a primeira contraofensiva, ainda em 2022, a Ucrânia retoma alguns territórios e não conseguiu retomar na contraofensiva de 2023 o eixo sul, leste-sul, enfim, tá? E desde então você tem uma guerra basicamente estacionada em 1.000 quilômetros de extensão, desde o sul, da região de Kherson até a região lá de Luhansk, ok? Luhansk e Kharkiv. Nós falamos disso aqui exaustivamente já, tá? Enfim, então nós temos aí esses 3 temas importantes do dia de hoje: as declarações de Stoltenberg, tá? Ataque da Ucrânia em Belgorod e, por fim, avanço russo em Volchansk. Eu quero que nós observemos aqui o esforço de guerra onde se localiza o nosso mundo no mapa, sempre buscando tratar aqui as regiões em disputa. Quando nós observamos aí o mapa, nós visualizamos o mapa da Ucrânia e na cor vermelha o quanto a Rússia ocupa o interior do território da Ucrânia, tá? Então, se nós fizermos aqui o limite de fronteira, vejam só aqui, ó, na cor preta, para que nós visualizemos melhor, temos aqui justamente o limite fronteiriço antes da guerra, não é, gente? Entre Rússia e Ucrânia, tá? Justamente para que nós tenhamos a clareza do quanto a Rússia está infiltrada no interior do território da Ucrânia, enfim. Tudo bom? Então aí o limite importante. E notem só, a Rússia ocupa a região, conforme sabemos, vou riscar agora na cor roxa, de Luhansk. A Rússia tem buscado avançar aqui, ó, nesta região, um dos eixos de guerra importante, que é justamente ali, já no território de Kharkiv, aqui o Oblast de Kharkiv, a Rússia buscando avançar nesta região aí de Kupiansk, por exemplo, ok? Então a Rússia busca avançar nesta região de Kupiansk aqui, uma cidade no norte de Kharkiv, mas a partir da região de Luhansk, este Oblast aqui, tá? Além disso, nós temos um esforço russo em Luhansk, importante, certo? Então, há um esforço militar russo importante desde Luhansk, num eixo ali chamado de Kupiansk, Kremina, Svatov, tá? Então, nós temos um eixo de estrutura militar da Rússia nesta região, que vai desde Kupiansk, aqui, na região da Ucrânia, por este território aqui de Kremina, ok? E também de Svatov. Então, você tem aqui uma linha de tentativa de avanço russo nesta região, tá certo? E a Rússia busca avançar em Kupiansk e há, por outro lado, em sua vez, não é isso? A resistência ucraniana nesta direção aqui, tá? Agora, o avanço de hoje se dá na localidade aqui, ó, do nordeste ali, o norte da região de Kharkiv, na localidade de Volchansk, inclusive, nesta região de Volchansk, é onde nós tivemos ali a detonação daquela bomba de alto poder destrutivo nessa semana, não é? Então teria sido nesta região que nós tivemos aquela explosão da bomba, que seria a maior bomba convencional em termos de capacidade explosiva, em termos de bombas convencionais, não é? Além disso, seria já bombas nucleares, enfim, tá? E toda a região do espaço urbano em Volchansk destruída, né? Então é razoável que a Rússia tenha avançado nesta região, uma vez que houve uma detonação muito séria nesta localidade. Existem algumas controvérsias, não é? Realmente se houve a explosão daquela bomba, enfim, as imagens mostram uma explosão de uma bomba bem significativa. Nós, inclusive, mostramos aqui o vídeo, certo? E é bem provável que sim, certo? E diante desse cenário é razoável que, por sua vez, a Rússia consiga avançar na localidade, até porque o moral na região das forças militares elas diminuem e a pressão russa ali por avanço é bem significativa. Qual que é a importância estratégica desta região, não é? Porque a partir daqui, deste Oblast de Kharkiv, nós temos um centro de uso de drones da Ucrânia contra a Rússia. Tanto é que você tem aí a Ucrânia jogando drone aqui contra o território de Belgorod, tá certo? E o drone eventualmente trazendo até vítimas civis. Nós temos que, parece que 3 vítimas civis aí a partir do ataque da Ucrânia contra o território de Belgorod na Rússia, tá? Então, para a Rússia é importante o domínio da região de Kharkiv, porque a partir de Kharkiv há um ponto estratégico para a Ucrânia de ataques
de drones contra o território russo. Então, se a Rússia eventualmente avança mais nesta localidade de Kharkiv, certamente a Ucrânia vai ter mais dificuldade para atingir o interior do território russo, uma vez que a Ucrânia, toda semana, nas últimas 9 semanas, tem conseguido atacar dentro do território da Rússia, seja postos de combustíveis, ok? No caso, armazéns de munições, tudo bem? E um sistema elétrico da Rússia, ok? Sobretudo a infraestrutura, tudo bom? Então, boa parte dos ataques de drones contra a Rússia sai desta localidade, tá certo? Então, para a Rússia é importante o domínio desta região a fim de afastar, ok? Para o interior do território da Ucrânia, as forças militares da Ucrânia, ok? Que usam esse espaço aí para atacar os territórios da Rússia, enfim. Tanto é que ainda essa semana nós tivemos que a Ucrânia fez ataques importantes na região de Kharkiv, aqui, ok? Em postos de munições, bem como também no oblast aqui de Voronezh, a Ucrânia fazendo ataques contra uma base de combustíveis, ok? Tanto na região, tá certo, de Kursk, próximo inclusive à usina nuclear, conforme nós mencionamos ontem, ok? E também aqui em postos de combustíveis na região de Voronezh. Nós tivemos aqui em Rostov-on-Don, por exemplo, há algumas semanas, logo naquele contexto, quando a Ucrânia invade o território russo e ocupa a região aqui de Kursk, nós tivemos que a Ucrânia fez ataques com drones contra a região de Rostov, destruiu ali uma plataforma de petróleo que ficou ali 7, 8 dias queimando, e as explosões aconteciam porque os tanques de combustíveis iam aquecendo, explodiam, aqueciam, explodiam ali ao longo de 8 dias, pelo menos, pegando fogo, ok? Então, o domínio do território da Ucrânia por parte da Rússia na região ali do norte, conforme estamos observando, tem como finalidade justamente impedir ou tentar impedir que a Ucrânia consiga jogar drones contra o território russo, enfim, tá? Então, o esforço da guerra da Rússia na região nesta localidade aí, do oblast de Kharkiv, e também na região aqui de Luhansk. Então, esse eixo aqui, ó, Kupiansk, Svatov, ok? Conforme nós acabamos de mencionar. Na localidade de Donetsk, a gente viu a Rússia avançando sobre o território aqui de Luhansk, tá certo? Aliás, sobre o território de Vuhledar, e a Rússia consegue avançar um pouquinho na região de Toretsk, ok? Que fica um pouco ao norte do território de Vuhledar, tá? E o esforço da Rússia aqui nesta região é a região de Vuhledar, a região de Toretsk e mais ao norte a região de Chassiv Yar. E a Rússia não tem conseguido avançar na localidade de Chassiv Yar, mas tem pressionado bastante nesta região, conforme nós observamos. Já no território aqui, ó, de Zaporizhzhia, o esforço de guerra russo se dá em especial nas regiões de Kamiansk, ok? Nesta região aqui, ó, do extremo oeste da região de Zaporizhzhia, e no território de Kherson, na própria tentativa russa de atravessar o rio, nesta localidade, o rio Dnipro, ali, salvo engano, não é? E chegar até a região de Kherson, a cidade, e dominá-la, tá certo? Tudo bem? Então, aí os esforços de guerra da Rússia e esse avanço russo importante que ocorre na região de Volchansk, no norte de Kharkiv, e a detonação, no caso, do drone contra o território de Belgorod ali na Rússia, que teria sido abatido, né? Mas fazendo vítimas civis, conforme nós observamos. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal. Reitero aí a respeito do nosso material de estudos, tudo bem? Nós temos o nosso e-book, um guia de estudos, que certamente pode ajudar você a entender tudo que ocorre no cenário da política internacional. O link está na descrição do nosso vídeo. Adquira o material e reitero, bons estudos, e sempre digo, respeito a geografia. Tchau, tchau. Até mais.